Olá, hoje o Saúde em Foco vai tratar de uma doença ligada ao trabalho, a síndrome do esgotamento profissional, conhecida como síndrome de burnout. A síndrome foi incluída na classificação internacional de doenças da Organização Mundial da Saúde. Para você entender como um caso de estresse pode evoluir para essa doença, vamos conversar com a médica psiquiatra Anne Rosolém. Ela atende adultos e idosos e trabalha na promoção, prevenção e tratamentos psiquiátricos. Seja bem-vinda ao programa Saúde em Foco, doutora. Muito obrigada, Ana Paula, pelo convite. Doutora, o que é síndrome de burnout? A síndrome de burnout, ela vem sendo discutida desde a década de 70, quando começou a haver em determinado grupo de trabalhadores, especialmente que trabalhavam em clínicas de recuperação de drogas, com pacientes com dependência química, um nível mais elevado de estresse. Então, percebeu-se que esses funcionários ficavam um pouco desmotivados, não sentiam muita segurança no trabalho deles, que tinha uma importância, que tinha uma relevância, até não conseguirem mais executar as funções. E desde então ele tem um interesse na medicina, tanto na área da psiquiatria quanto medicina do trabalho, e foi quando a gente começou a tentar perceber se em outros ambientes de trabalho isso também ocorre. Nesses 50 anos que a gente vem conhecendo o burnout, agora, nessa CID-11, ela vai estar enquadrada dentro dos transtornos relacionados ao trabalho, mas ela já era citada desde a década de 90 pela CID-10. O que então são as características que a gente define o síndrome de burnout, né? Nós temos um pilar de 3 sintomas principais, que seria uma sensação de esgotamento, tanto psíquico, né, mental, quanto físico. Então, uma sensação de que não vai conseguir ter o cumprimento das atividades, uma sensação de ineficiência, um cansaço físico que pode vir junto com outros sintomas, por exemplo, dores de cabeça frequente, um cansaço, uma fadiga, taquicardia, diarreia, outros sintomas gastrointestinais, associados também a uma perda da eficiência no trabalho. Então, o paciente ele não necessariamente tem que ter a dificuldade de executar, mas ele sente que ele não cumpre o que ele deveria, ou uma sensação que o trabalho dele não é realizado como ele gostaria, de não ter um objetivo alcançado que ele determinou para aquele trabalho, associado a um cinismo, a um distanciamento emocional, que a gente fala que é como se ele não se sente mais ligado, né, àquele trabalho. Então, às vezes, com os próprios colegas de trabalho, ele pode interagir menos. Se, por exemplo, é um profissional da saúde, fica um pouco com menos empatia em relação aos pacientes. Então, às vezes, acaba tendo uma relação um pouco mais distante mesmo. É como se ele ficasse indiferente àquele ambiente, não traz mais uma satisfação pessoal como deveria ocorrer. E como esse profissional pode identificar que ele está com essa síndrome? Nem sempre é fácil para o profissional identificar, né? Geralmente é um quadro mais arrastado, não é na primeira semana de trabalho, então ele já poderia estar há um tempo num trabalho e ele começa a sentir que o seu trabalho não é reconhecido por ele próprio, né? Não são por outras pessoas. Então ele sente que o trabalho dele é em vão, que ele não consegue agregar nada para aquela empresa, para aquele emprego, que ele não consegue acrescentar para os colegas. Ele começa a colocar em dúvida mesmo a sua capacidade acadêmica, profissional dentro do ambiente de trabalho, juntamente com o cansaço. E acaba que muitas vezes é misturado com a correria do dia a dia, né? Nem sempre é fácil. Então, quando o profissional ele percebe que ele não está bem, geralmente ele já está algumas semanas, alguns meses nesse quadro e realmente começa a comprometer as relações. Às vezes, um chefe tentou conversar, um colega percebeu, mas o que ele sente é um cansaço. É como se ele não fosse dar conta de um trabalho dali para frente. E qual o profissional que está apto para atendê-lo? O profissional apto, principalmente, são os psicólogos, os médicos do trabalho e o psiquiatra. Na realidade, não é uma doença, né? Então, oficialmente, não precisa passar por um médico. Mas os casos mais graves, ele costuma ter junto com a burnout os sintomas depressivos. E daí é bem interessante o psiquiatra estar avaliando, né? Mas, assim, o psicólogo é super importante estar fazendo essa avaliação até como uma estratégia de tratamento e de prevenção da perpetuidade do quadro. Doutora, em qual momento o estresse profissional pode virar essa síndrome? Não tem exatamente uma linha que a gente determina. Até aqui é o estresse do dia a dia, até aqui é o patológico, é o burnout, né? O que a gente caracteriza o burnout é quando a pessoa, o indivíduo, ele não se sente capaz, né? O estresse do dia a dia, então, todo trabalho ele tem um grau de estresse, maior ou menor, mas esse estresse, ele motiva você a cumprir um prazo, motiva você a conseguir estar aqui nessa entrevista, de cumprir o horário, de estar fazendo as perguntas. O estresse, ele
em dose leve, ele impulsiona a gente, como a ansiedade, né? Então, assim, faz a gente cumprir o que a gente precisa. No burnout, isso começa a atrapalhar, né? Então, prejudica as relações interpessoais no trabalho, prejudica, às vezes, a entrega mesmo do trabalho, o que ele deveria cumprir, as atividades, começa ele ficar ineficiente, diferença do estresse normal. Hoje em dia, atualmente, assim, com a modernidade, as tecnologias, antigamente as pessoas iam para o trabalho e esqueciam, né? Na sexta-feira, curte o sábado, domingo agora tem o WhatsApp, tem os grupos de trabalho, a agenda que o chefe já manda, né? Na sexta-feira, no sábado, insiste de novo, no domingo, olha, segunda está chegando. Acontece isso, essa pressão maior? A pressão, ela existe, né? Então, hoje em dia mesmo, desde o maternal, a nossa sociedade ela é movida por uma cobrança de competência, né, de uma cobrança de perfeição muito grande. Mas isso por si só não leva ao síndrome de burnout. Então, o que a gente sabe? Que isso é bastante importante, assim, não é culpa do emprego, não é culpa do trabalho, como não é culpa da pessoa que tem a síndrome de burnout. Então, algumas pessoas, elas têm por natureza, por características, uma facilidade para estar desenvolvendo o quadro. São geralmente pessoas que cobram competência de si mesma. Então, que ela tem um componente de personalidade dela ser um pouquinho, que a gente fala anancástico, né? Um jeito um pouquinho mais de ter que cumprir meta, de se cobrar muito, de sempre querer entregar tudo com muita perfeição. Então, essas pessoas, elas podem sim sentir um aumento da sobrecarga e se frustrarem. E essa frustração diária, semanal, ela pode levar ao burnout. Mas a gente não pode falar que tem um trabalho específico que leve. Então, assim, a gente fala que o burnout, ele acontece quando? Quando nós temos um desencontro, um encontro ruim entre o emprego e o empregador e o empregado, né? Que é o quê? Aquele indivíduo, aquela pessoa pode estar num trabalho que não facilite a maneira dela trabalhar, não facilite que ela fique mentalmente saudável, mentalmente feliz. Quer dizer que o trabalho necessariamente é ruim? Não. Pode ser que ele tenha vários colegas de trabalho com a mesma função, a mesma ocupação, que não desenvolveram um burnout, né? Então, se a gente pensa num grupo de risco, acho que as pessoas um pouquinho mais ansiosas, né? Que elas cobram mais, que elas querem sempre estar melhor, que elas são mais preocupadas. Então, tem até um estudioso, né, do assunto, o Dr. Daniel de Barros, que ele é o chefe do HC, no Instituto de Forense, que ele brinca que, assim, às vezes uma criança tirou 10 numa prova, né? Então, numa próxima prova, vai ter a criança que vai relaxar, porque ela não precisa tirar tanta nota, e vai ter a criança que ela vai se cobrar ter um novo 10, que ela precisa, ela vai querer se superar. Então, esse perfil de personalidade, ele realmente pode facilitar, sim, o desenvolvimento da síndrome de burnout. E depois que ela está com essa síndrome, ela não consegue dar esse feedback que ela está se exigindo, não é verdade? Exatamente, daí que está um problema, Ana Paula, e daí vale muito a pena a busca mesmo por ajuda profissional, né? Então, assim, a gente consegue fazer principalmente um rastreio. O que é que estressa naquele indivíduo o trabalho dele? Nós não podemos esquecer também que, por exemplo, no nosso país, especificamente, os nossos países que têm um índice de desemprego grande, muitas pessoas buscam um emprego que ela não tem o perfil. Ela já sabe que ela não tem o perfil para aquele trabalho, né? Então, por exemplo, a mesma coisa que a gente pegar um advogado que tem um perfil de ser muito expansivo, de querer entregar, de ver resultado, de querer finalizar uma peça, ele for trabalhar num cargo um pouco mais burocrático, que não depende só dele, que é lento, então às vezes um órgão público. Aquele profissional naquele ambiente pode ser adoecedor pelo perfil de personalidade dele. Então, infelizmente, o alto índice de desemprego, o alto índice de uma baixa escolaridade, às vezes faz a pessoa estar no emprego porque ela precisa do dinheiro e não ter muito a ver com o perfil de personalidade, com o perfil de trabalho que ela gosta de cumprir, que ela cumpriria, né? Então, primeiramente, assim, nós, se pudéssemos, né, dar um conselho, é você reconhecer o seu perfil. Então, você é um tipo de pessoa, de trabalhador, né, de funcionário mais arrojado, que gosta de resultado, que gosta de meta, talvez um cargo público não seja uma coisa que vai te atrair e pode realmente ficar difícil. Ou não, eu não consigo sentir pressão, eu não gosto, eu funciono muito bem sem ter prazo, sem ter meta, tranquilo. Talvez como autônomo, essa pessoa vai se sair melhor. Então, assim, inicialmente a gente pensa sempre em conciliar a personalidade da pessoa com o trabalho que ela ocupa. Quando não dá, né? Às vezes o paciente não tem como escolher, o indivíduo. Então, a gente tenta achar uma estratégia do que realmente estressa ele no trabalho. Às vezes, por exemplo, é o horário. Então, um paciente que ele não funciona de manhã, desde criança, ele só estudou à tarde e à noite, começa um trabalho que ele tem que estar às 5 da manhã produzindo. Será que nessa mesma empresa a gente não consegue que ele ocupe essa mesma posição, esse mesmo cargo
no período vespertino, no período noturno. Então, a gente tenta ver o que realmente está sendo um fator de estressor. Então, são determinados colegas, a gente consegue mudar ele de setor, tá com outro tipo de colega, ou é o posicionamento do chefe, a gente consegue modificar esse diálogo. Então, primeiramente, a gente fala que a gente faz tipo um diário do trabalho, né? O que realmente estressa, porque não costuma ser tudo. E muitas vezes são pequenas mudanças no mesmo trabalho, a gente consegue que a pessoa volte a se engajar, volte a se sentir melhor. Mas férias seria uma alternativa? As férias, às vezes alguns dias de afastamento, em quadros leves elas resolvem, né? Às vezes até para o paciente conseguir fazer esse redirecionamento do que não é legal, conseguir discutir com a chefia. Mas tem casos mais graves, os casos de muito esgotamento físico, que a pessoa não consegue mais ter motivação de sair da cama, a gente fala, não, vamos avaliar se é só burnout mesmo, se tem sintomas depressivos associados, que pode ter, né? E para a gente conseguir realmente fazer, muitas vezes, um tratamento psicoterapêutico, né? Então, acompanhar com um psicólogo para tentar fazer o replanejamento do trabalho. Em exceções, em alguns casos, a gente realmente usa farmacoterapia, quando a gente vê que não é mais só um problema do trabalho, né? Esse esgotamento, ele auxiliou, ele predispôs o paciente a desenvolver uma síndrome depressiva. E daí a gente precisa realmente do tratamento farmacológico. Quem não trata pode piorar. Pode piorar e o paciente pode ficar incapaz para executar aquele trabalho. Então, assim, precisa do tratamento, né? O tratamento não é necessariamente procurar o médico, não é necessariamente usar medicação, mas é realmente um rearranjo do trabalho, é ele pontuar o perfil dele, o que para ele é legal fazer, isso muitas vezes com um psicólogo, ou se na empresa tem um RH, com o próprio psicólogo do RH é legal de estar trabalhando para o tratamento, porque pode ser que o paciente se torne incapaz mesmo de necessidade de afastamentos longos, depois às vezes até de dificuldade para o retorno no mercado de trabalho. Doutora, tem como prevenir? Existe uma construção de um ambiente saudável? Existe, isso é muito legal. Hoje várias empresas grandes, elas têm um médico do trabalho, né, que ele faz ali um papel mesmo, a gente fala de inspecionar se o trabalhador ele tem uma condição digna de trabalho, tanto moralmente quanto fisicamente, né, se ele tem o que ele precisa de ferramenta, e algumas coisas são fáceis de ser feitas. Então, por exemplo, um bom vínculo, né, chefia, funcionários, para você ter uma porta aberta, se você teve alguma dificuldade, você poder conversar. Várias empresas grandes hoje em dia têm flexibilidade de horário, justamente para priorizar um horário que aquele trabalhador ele é mais eficiente, que ele sabe que ele vai ter o melhor desempenho, né? Às vezes 10 minutinhos de atividade física no trabalho auxilia um relaxamento. Então o que a gente fala muito hoje é de promover um bom ambiente para diminuir a chance das pessoas virem a adoecer no trabalho. Esse é o caminho, então? Esse é o caminho. Daqui para frente, cada vez mais se fala em prevenção, em promoção da saúde. O que a gente deseja, acho que é de todo médico, em qualquer área, né, é que cada vez menos a gente trate as doenças e cada vez mais a gente consiga preveni-las. Então, assim, por que burnout está na CID-11, está na CID-10, se não é uma doença? Porque as pessoas querem pensar que está na CID, é uma doença. Porque a CID, ela tem também um papel preventivo. Então, é como se fosse um pente fino, ela rastreia 55 mil situações entre doenças e não doenças, de tanto o que leva os pacientes a virem a óbito, quanto o que leva eles a adoecerem, o que leva a eles terem problemas tanto no trabalho quanto familiar. Então, esse instrumento do burnout estar na CID justamente é para a gente começar a identificar aquelas pessoas que adoecem, até para a própria Previdência, a gente saber quantos % a gente perde de funcionário que está afastado por burnout, né? Para a gente conseguir montar uma estratégia de prevenção. E tem muita gente que se enquadra nisso? Tem bastante. O estresse, por si só, sem ser dentro do burnout, estima-se que até 70% dos trabalhadores, em algum momento da vida, tiveram esse quadro, né? Desses 70%, 30% a 35% a gente vê que desenvolveram uma síndrome de burnout realmente. E uma vez que abriu esse quadro, precisa de um tratamento realmente para ter a recuperação total dos sintomas, né? Então, assim, é um número expressivo, existe muito afastamento, então a gente perde dias de trabalho, a gente perde dinheiro, né? Então, cada vez mais identificando os ambientes que são mais propícios, as profissões que têm mais risco. Então, a gente hoje já tem, então, pessoas que trabalham na área da saúde, com segurança, com também trabalhos bancários, eles adoecem mais até porque tem mais cobrança, né? Eles têm uma meta, eles precisam responder, eles trabalham com o público. Então, a gente começa a identificar pela CID, ela vai ajudar nesse nível estatístico, identificar onde estão os maiores adoecimentos, né? A gente não fala o adoecimento no sentido orgânico, mas no sentido de um fenômeno, né, emocional daquele paciente, para a gente poder começar realmente a prevenir com maior eficiência. E tem algum tipo de profissão que tem mais desencadeado essa crise ou não?
Então, nos profissionais de saúde tem um nível um pouquinho aumentado, nos profissionais de segurança, né, policiais em geral, em algumas atividades do meio econômico, principalmente os bancários. A gente vê um nível maior de esgotamento, tanto que dentro dessas instituições, principalmente de banco, já tem grupos que semanalmente tem ali 10 minutinhos de relaxamento para os funcionários, mas o que é importante a gente saber é que não é culpa do trabalho, como não é culpa daquela pessoa que vem adoecer, que muitas vezes também ela é olhada com uma sensação de pena, né? Ela é fraca, ela não dá conta de um trabalho que todos os colegas dão conta. Então a gente tem que entender que aquele mesmo trabalho, ele tem vários funcionários que executam sem ter burnout e que aquela mesma pessoa que naquela ocupação ela tem burnout, ela pode ter ficado 20 anos trabalhando em outras ocupações sem ter desenvolvido. Então, realmente, assim, esse encontro ruim que dá com determinada ocupação, determinado cargo com aquele profissional. Mas a culpa não é de ninguém, não é nem de quem teve o burnout, não é nem do empregador, realmente são associações, que a gente tenta sempre minimizar esse risco. Então, por parte dos empregadores, é dar uma qualidade de vida melhor, né? E do que eu posso fazer para eu prevenir que eu tenha burnout? Primeiramente, a gente poder escolher um emprego. Né? Hoje em dia é difícil, nem todos conseguem escolher o trabalho que vai executar. Muitas vezes o trabalho que escolhe. Então, quando a gente consegue se capacitar melhor, a gente tem um nível maior de educação, a gente às vezes entra num trabalho e a gente fala, não é para mim, não é meu perfil, e você consegue ter uma outra opção. Né? Então, a gente vê burnout um índice muito alto também em profissionais concursados. Então, às vezes, assumir um concurso que não era o perfil, que já até sabia que não era o perfil, mas como que você vai sair de um concurso hoje, né, com o nível de desemprego, com a instabilidade econômica do nosso país? Então, a gente fala que assim, a melhor forma da gente ter um bom emprego é a gente ser um bom profissional. Né? A gente está capacitado para a gente poder realmente escolher aquilo que agrega. Isso é legal também para as mães, né, que estão com os filhos fazendo vestibular, né, vão fazer vestibular, escolher realmente aquilo que te traz felicidade, aptidão, porque o sucesso é consequência disso, né? A senhora, como psiquiatra, dá para dar uma diquinha para essas mães? Nessa época de vestibular é muito comum. Então, existe hoje no nosso país algumas profissões que dão um mais status econômico e nem sempre é o perfil. Né? A gente fala que, claro, determinados profissões que você vai ter um ganho financeiro menor, dependendo também daquela pessoa, ela não vai estar satisfeita. Então, a gente sempre tem que alinhar o que você espera, né? O que o adolescente espera. Então, daqui 10, 20 anos, o que eu quero, né? E dentro dessa possibilidade do que ele quer, o que realmente tem aptidão. Por exemplo, dentro da medicina, né? Que é a minha área, eu posso falar um pouquinho melhor. Então, é a mesma profissão, você ser médico, mas existem milhares de perfis diferentes, né? Então, assim, por exemplo, lá em casa, meu esposo é ortopedista. Então, ele trabalha com cirurgias grandes, né? Porque ele faz quadril, então, de grandes traumas de rodovia. Eu jamais daria conta daquilo. Não é o meu perfil. Eu não gosto de urgência, eu não gosto de querer em um segundo estar ali o paciente entre a vida e a morte, ter que resolver. Então, assim, dentro de cada profissão, você também vai ter, várias vezes, opções do seu perfil, né? Porque senão a gente acaba, às vezes, escolhendo errado e depois se sente preso naquela profissão. Né? Então, acho que é importante conhecer qual é o meu perfil, o que eu gosto, o que eu quero. Então, ser uma pessoa mais calma, mais tranquila, isso te dá mais liberdade de trabalho. Agora, eu já sou muito ansiosa, eu já me cobro muito. Será que precisa escolher uma profissão e dentro dessa profissão você querer ter um cargo de chefia, ter um cargo que vai ter uma demanda de muito estresse? Então, são coisas para a gente pensar, né? Eu acho até que a profissão não diz tanto, mas dentro daquela profissão, o que você vai escolher realmente... quase toda profissão te dá um viés grande, né? Assim, opções. Escolher aquilo que você tem aptidão, porque faz bem pra gente, né? Com certeza. Obrigada, doutora, pela sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigada, Ana Paula. Eu fico à disposição para um segundo momento, se surgirem mais dúvidas. Continue assistindo a nossa programação e acompanhe também as nossas mídias sociais. Você pode ainda enviar sugestões de temas pelo e-mail producaltv@l.ms.gov.br.